Bem, pessoal, nós vamos dar continuidade aí com o transtorno obsessivo compulsivo, que é o TOC. O TOC, pessoal, ele entra nos transtornos de ansiedade, tá? Ele é um tipo de transtorno de ansiedade e que ele, muitas vezes, ele é subnotificado, tá? Porque tem pessoas, né, que desenvolvem TOC, que tem TOC, né, mas eles conseguem conviver normalmente, né, ter seu cotidiano normal, o TOC não vem a atrapalhar, né, os seus afazeres. E as compulsões, elas são mentais, tá? Não são físicas, certo? Então, ele não toca, ele só pensa. Tá? Então, fica muitas vezes difícil para outra pessoa, né, observar que essa pessoa está com uma obsessão e uma compulsão, porque está tudo na vida. Tá? Então, caso a pessoa não tenha o seu cotidiano prejudicado, né, o seu dia a dia prejudicado, os seus trabalhos, né, ele vai conseguir conviver com TOC numa boa. Tá? Algumas vezes, né, quando ele apresentar quadros de ansiedade, né, se esses quadros forem muito intensos, né, ele vai ser medicado com ansiolíticos, né, e vai minimizar aí sua crise. Então, o que eu quero dizer para vocês é que, às vezes, nem sempre o TOC ele é diagnosticado, tá? E olhe que ele é um dos transtornos mais comuns que nós temos aí dentro dos transtornos mentais. Aí ele vem crescendo realmente, tá? E veja, né, que se realmente fosse todos os casos notificados, né, diagnosticados, né, o número iria aí, acho que dobrar, tá? Então, o TOC é caracterizado pela presença de pensamentos obsessivos e comportamentos compulsivos exagerados ou irracionais, causando sofrimento e prejuízo para o indivíduo. Tá? Atualmente, doenças psiquiátricas ocorrem psiquiátricas enganchou. Ele é uma doença psiquiátrica comum e bastante sensível ao tratamento, tá? O TOC. Bom, então, pessoal, veja, às vezes quando a gente começa a trabalhar TOC, né, algumas pessoas se identificam no sentido de que, eu tenho um TOC porque eu tenho uns pensamentos negativos. Eu tenho um TOC porque eu vou diversas vezes olhar que a porta está aberta, né? Que o botijão de gás está aberto, né? Tenho que olhar diversas vezes isso, tenho que verificar isso, tenho que colocar tudo arrumadinho, tá? Pessoal, na realidade, isso não se considera um TOC, tá? Porque para ser diagnosticado TOC, tem que haver um sofrimento mental, tá? Um sofrimento psíquico, que mentalmente, psicologicamente, eu sou obrigada a fazer determinada ação, a fazer essa verificação, a colocar as coisas simetricamente, caso algo venha a acontecer, tá? Então, a obsessão nada mais é do que pensamentos negativos, tá? As compulsões são as ações que nós fazemos para que esse pensamento negativo ele seja amenizado. É amenizado totalmente? Não. Ele é amenizado momentaneamente, tá? Por exemplo, a pessoa que tem toque por limpeza, que fica lavando as mãos constantemente, tá?
Muitas vezes ela foi no banheiro, lavou as mãos, chegou, sentou, ela não tocou em nada, mas aí ela já tem um pensamento obsessivo que as mãos estão sujas e daí ela vai lavar as mãos. Tá? Então, muitas vezes ela passa todo o tempo nessa rotina, tá? Nesse movimento. Lava as mãos, lava as mãos, lava as mãos, porque ela está constantemente tendo esses pensamentos obsessivos, que são pensamentos negativos. Tá? E esses pensamentos negativos, quando a gente vai observar a compulsão, não tem uma relação. Tá? Por exemplo, né, alguém vai morrer se eu não tocar na mesa 3 vezes. Tá? Não existe uma relação de uma pessoa, eu evitar que alguém morra pelo fato de eu tocar na mesa 3 vezes. Certo? Mas nossa mente, né, como ela é demais, né, então ela vai criar isso e vai fazer com que isso se transforme num sofrimento psíquico. Tá? Fisiologicamente, vem a questão aí dos neurotransmissores. Tá? Os neurotransmissores, eles estão ligados à questão do desenvolvimento dos transtornos mentais. Neurotransmissores como dopamina, serotonina, noradrenalina, eles equilibram o nosso comportamento, o nosso humor, a nossa memória, tá? O que é que acontece para o desenvolvimento do TOC? Além dos fatores determinantes, como nós vimos, né? Os fatores genéticos, né? Os fatores físicos ou biológicos, os fatores ambientais e os fatores, né, sociais, econômicos, psicológicos em si, tá? Vem a questão dos neurotransmissores. Tá? Quando, nos transtornos de ansiedade, ocorre uma diminuição dos neurotransmissores, principalmente a noradrenalina e a serotonina, tá? Vai ocorrer o quê? Um desequilíbrio com relação ao nosso humor, tá? Com relação ao nosso comportamento, com relação à nossa memória. Tá? Então, essa diminuição desses neurotransmissores que vai mexer com esses, né, com esse equilíbrio aí da nossa memória, do nosso comportamento e do nosso humor, faz com que se junte aos fatores determinantes que nós já temos, né, aos fatores estressores, a questão ambiental, a questão social, a questão do que eu já estou passando nesse momento, e daí desenvolve-se o TOC, tá? Especificamente. Na realidade, desenvolve-se os transtornos de ansiedade, tá? E muitos transtornos que nós iremos ver. Como para cada um a gente vai ver essa, né, fisiologia, então, especificamente para o TOC acontece isso, tá? Então, veja que os fatores determinantes mais o desequilíbrio dos neurotransmissores, a diminuição do fluxo dos neurotransmissores, que ele atinge essa parte frontal do nosso cérebro, tá? E essa parte frontal é justamente onde ela acomoda essas dimensões, né? Da memória, do comportamento, do humor, tá? E daí os neurotransmissores vão diminuir o seu fluxo, vão diminuir a sua produção e, consequentemente, vai causar um desequilíbrio, tá? Com relação ao nosso humor, ao nosso comportamento e à nossa memória, tá? Que, juntando com os fatores predisponentes ou precipitantes, são os determinantes, né? Vai ocorrer aí o desenvolvimento do TOC. O TOC pode ser um transtorno incapacitante, interferindo na rotina normal do indivíduo, em seu funcionamento ocupacional,
atividades sociais habituais ou relacionamentos. Então, veja, é aquilo que eu falei para vocês, né? Não é a questão de, muitas vezes, né, fui sair de casa, entrei no carro, não sei se eu fechei a porta, venho e olho, tá? E daí, posso até vir 2 ou 3 vezes, né, como eu já escutei até relatos de alunos que vinham 2, 10 vezes, né, olhar, mas que foram, tá? E foram embora, né? E fizeram suas atividades normais. E nem sequer mais se lembraram se a porta estava aberta ou fechada. Tá? Então, isso não é considerado toque. É considerado toque quando isso vai interferir na vida. Quando a pessoa deixa de fazer suas atividades e se volta totalmente para as compulsões. Né? Agora ela não mais trabalha, ela só fica lavando as mãos. Agora ela não mais trabalha, ela só fica organizando as coisas de casa, colocando tudo simetricamente perfeito. Tá? E assim ela não desenvolve mais sua vida cotidiana e vive em função das obsessões e compulsões. Tá? Então, as obsessões, né, elas podem ser de ideias, de sentimentos, pode ser intrusiva, né, e realmente sejam mentais, tá, repetitiva, e ocorre o quê? O aumento da ansiedade. A pessoa, ela vai apresentar essa irritabilidade, ela vai apresentar o choro, ela vai apresentar essa angústia, que são características dos transtornos de ansiedade. As compulsões, comportamento consciente, a pessoa sabe, tá, que não é coerente, né, essa obsessão com essa compulsão, mas ela vai fazer a compulsão. Tá? Como o fato de alguém morrer e eu tocar na mesa 3 vezes é incoerente. Tá? Eu tenho consciência disso. Tá? Quem tem toque tem consciência disso, mas ele não vai parar de fazer. Porque a sua mente, ela não vai deixar. Porque a mente não vai deixar. Tá? É recorrente, por isso que ele está sempre fazendo. Atos mentais estereotipados, é aquilo que eu falei para vocês, né? Quando a gente viu até, né, as alterações estereotipadas, ela faz isso, ela faz esse movimento, não é involuntário, é porque ela está apresentando uma compulsão, está realizando uma compulsão. É a questão de verificar e aliviar os pensamentos obsessivos. Tá? A compulsão, a gente vai ver mais na frente o ciclo, tá? A compulsão, ela alivia a obsessão, até que venha uma nova obsessão para que ela realize a compulsão. Aí tem alívio, a gente vai ver no ciclo mais na frente. A epidemiologia do toque é o terceiro transtorno psiquiátrico mais frequente, atrás somente da depressão e da dependência química, tá? Então, veja, pessoal, aquilo que eu falei para vocês, né? Existe uma subnotificação, né? Eu já vi relatos, né, de pessoas com toque, né, que veja como era o toque dela. Ela passava muitos períodos, né, apresentando uma obsessão, né, um pensamento negativo, muitos períodos do dia. Só que ela conseguia trabalhar, né, e ao mesmo tempo que trabalhava, estava aí apresentando os pensamentos negativos, né, as obsessões. E quando ela apresentava esse pensamento negativo, a compulsão dela era visualizar, né, imaginar um meio-fio, né, esses, né, da calçada. Né, lá na Paraíba nós chamamos de meio-fio, né, aquele degrauzinho da calçada. Aqui não sei como é que se chama. Tá? E daí ela imaginava aquele degrauzinho da calçada, de qualquer calçada ela imaginava, e daí ela era como se ela, quando ela imaginava esse degrauzinho, é como se ela, esses pensamentos obsessivos dela fossem para lá, tá? E daí o carro passava, pronto, a obsessão dela sumia, o pensamento sumia, porque para ela é como se o carro, né, para a mente dela é como se o carro esmagasse
o pensamento negativo, tá? E a qualquer momento, né, ela estava lá fazendo suas atividades, a qualquer momento que chegasse esses pensamentos obsessivos, né, esses pensamentos negativos, ela imaginava isso como compulsão, tá? Ninguém via, certo? E daí ela nunca chegou a diagnosticar, né, isso aí como um toque, certo? Eu escutei esse relato porque eu, né, fiz um trabalho aí sobre essas questões de transtornos de ansiedade. Então, eu encontrei alguns adultos com esses relatos, certo? Então, você veja, né, se conseguisse se diagnosticar, isso aí, o toque talvez fosse o primeiro, né, ou, né, o segundo aí, ou equiparado com uma dependência química, tá? A prevalência no período de vida estimado é de 2 a 3% na população geral, certo? Então, 2 a 3% de toda a população apresenta toque. 10% dos pacientes ambulatórios em clínicas psiquiátricas, onde o toque realmente é visível, tá? Onde a pessoa vive, né, desenvolvendo realmente o toque, vive desenvolvendo as compulsões, tá? A idade média do início é por volta de 20 anos. Adultos, ambos os sexos estão igualmente propensos a serem afetados. Na adolescência, ocorre mais nos meninos do que nas meninas. 2/3 dos pacientes apresentam o início dos sintomas antes dos 25 anos, e o toque pode iniciar na infância também, porém é mais raro, tá? Muitas vezes, né, quando diagnosticado na infância, tá, se isso conseguir ser visto pelos pais, a criança entra, né, em tratamento psicológico e farmacológico, né, e daí possa ser que ela tenha um período de manutenção e estabilidade, e esses sintomas voltem aí na idade adulta ou jovem adulto, tá? Ou então possa ser que ela não apresente esse período aí de manutenção e estabilidade, quando muitas vezes isso não é detectado pelos pais, tá? E daí, quando se vai descobrir, né, a criança realmente ela já desenvolveu o toque, onde ela não consegue mais entrar no período de estabilidade e manutenção, tá? Agora, realmente, ela vai viver as compulsões, as obsessões e as compulsões. As causas não totalmente esclarecida, tá? Temos a natureza biológica, né? Ocorre após traumatismos, lesões, predisposição genética, vários indivíduos de uma mesma família acometida pelo toque, tá? E nós temos os fatores psicológicos, que são as crenças distorcidas, supervalorização do pensamento, né? Então, supervalorização das obsessões, exageram os riscos e as possibilidades dos desastres, tá? Então, a pessoa quebrou o pé, tá? Para quem, né, tem mais facilidade de desenvolver o toque, para ela ter quebrado esse pé já é, né, ter morrido, já é nunca mais andar, tá? Perfeccionistas e pensamentos mágicos, mudar o curso para prevenir desastres, tá? Eu imaginei que hoje eu não vou... Não tem aquelas pessoas que... vou dar esse exemplo aqui. E vão viajar, né? Só que chegou na esquina, lembra que esqueceu algo. Aí eu não vou voltar porque, né, se eu voltar, é sinal que vai acontecer alguma coisa. Não tem pessoas que ficam, né, imaginando essas coisas, associando uma coisa com a outra, tá? É teu pai, é Jaqueline. Tá certo? Então, né, isso são causas aí, né, do toque, né? Mas veja que é aquela questão que eu falei para vocês, né? Nós juntamos os fatores determinantes, certo? Com a questão da diminuição do fluxo dos neurotransmissores. Aí essa pessoa, ela pode, né, estar desenvolvendo toque
quando ela apresenta as obsessões e as compulsões. Justamente, as pessoas, né, que realmente acreditam naquilo, né? Então, o fato de acreditar, né, e de realmente não fazer, né, por acreditar naquilo, certo? Aí, pessoal, vem o ciclo que eu falei para vocês, certo? Ó, o ciclo do toque é o seguinte: vem as obsessões, tá? Que são o quê? Os pensamentos negativos. Esses pensamentos negativos, eles vão trazer para o paciente ansiedade, tá? Ansiedade no sentido de que eles sabem que isso não é coerente. Eu penso nisso, tenho que fazer aquilo, tá? Muitas vezes eles tentam não fazer a compulsão, não realizar a compulsão, mas eles acabam tendo que fazer, porque o psicológico deles não irão sossegar enquanto eles não fizerem, tá? Isso aí o paciente fica ansioso, ele muitas vezes apresenta, né, vai depender da gravidade do toque, ele pode apresentar até respostas físicas, né, sudorese, taquicardia, a psicomotricidade, eles andam de um lado para o outro, tá? Daí o paciente, ele realiza a compulsão. Ele realiza a compulsão e daí vem o alívio, tá? Por quê? Porque ao realizar a compulsão, a obsessão, ele sumiu, tá? O pensamento negativo, ele sumiu. Só que esse paciente, ele vai ter outra obsessão e daí vai iniciar um novo ciclo, tá? Pacientes, né, que têm realmente a sua vida voltada para a doença, eles passam o dia nesse ciclo aí, tá? Obsessão, ansiedade, compulsão e alívio. Ok? As obsessões, tá? São o quê? São pensamentos, impulsos ou imagens recorrentes, estereotipadas e de difícil resistência, que são experimentados como intrusos e inadequados, levando à intensa ansiedade. Geralmente são acompanhados de desconforto, medo, angústia, culpa ou desprazer, tá? Então, as obsessões são esses pensamentos, né, essas imagens, né, sempre negativos, sempre de que vai acontecer algo ruim, sempre associados à tragédia, tá? A algo negativo, tá? A que vai acontecer com uma determinada pessoa, com um local, tá? Sempre pensamentos negativos, tá? São intrusos e inadequados, por quê? Porque eles tomam conta realmente da mente do paciente e o paciente, mesmo ele tendo a consciência, né, de que isso não vai acontecer só porque ele está pensando, né, só porque ele está com essa obsessão, só porque ele está com esse pensamento negativo. Ele sabe conscientemente que isso é inadequado, que isso não vai acontecer, que isso não é coerente, tá? O que vai gerar ansiedade, né, por todos aqueles sintomas, né, que o slide fala aqui, e que também nós já falamos, né, a questão também de respostas físicas, né, sudorese, taquicardia, psicomotricidade, ok? Aí o que é que acontece? Ele tem que realizar as compulsões para que toda essa ansiedade venha assumir, pelo menos momentaneamente, né? E aí é o ciclo. As compulsões, comportamentos ou atos mentais repetitivos que o indivíduo se sente compelido a executar como resposta a um pensamento obsessivo ou tentativa de reduzir a angústia, tá? O que seria esse sentimento compelido, né? É a obrigação que o paciente ele tem de realizar a compulsão. A mente dele, né, teoricamente, obriga a que ele realize essa compulsão para que ele tenha, né, o seu momento de alívio, né, que é realmente a redução da angústia, tá? A redução, né, das respostas fisiológicas, tá? As compulsões aliviam momentaneamente a ansiedade, levando o paciente a executá-las toda vez que sua mente é invadida por uma obsessão acompanhada de aflição, tá?
Então, é aquilo que a gente viu aí no ciclo, tá? Alivia até que venha uma nova obsessão e daí inicie um novo ciclo. Nem sempre tem conexão realística com o que desejam prevenir, né? É aquilo que eu falei para vocês. Geralmente, a maioria das vezes é incoerente, né? O fato de alguém morrer ou não morrer só porque eu bato na mesa, tá? Ambas são reconhecidas como absurdas ou irracionais pelo paciente. Ambas, tanto a obsessão quanto a compulsão. Tá? O paciente tem essa consciência, só que a mente dele, né, o sofrimento dele, psíquico, obriga ele a acabar fazendo a compulsão. Né? Por mais que ele resista, ele vai acabar realizando a compulsão, porque ele não vai conseguir insucessos em resistir aos sintomas. Tá? Por mais que ele tente resistir, ele vai acabar realizando essa compulsão. Tá? E tem momentos ou dias que o paciente ele nem vai resistir a realizar a compulsão, de tão cansado mentalmente que ele já está. Então, vocês vejam, né, que é sofrido. Né? É sofrido para o paciente, tá? É sofrido para a família, porque ela não tem o que fazer para deixar o paciente não fazer essa compulsão. Tá? Ela não pode amarrar o paciente para que ele não realize determinada compulsão, né, se for uma compulsão física, tá? Porque ela vai ver que ele está sofrendo, ele vai estar no período de angústia. Né? Dentro do quadro clínico aí, há 4 padrões sintomáticos principais. Obsessão de contaminação, seguida de compulsão de lavagem, ou esquiva compulsiva do objeto supostamente contaminado. Um sintoma clássico, né, nós temos essa questão da contaminação. Tá? Não sei se vocês lembram, que eu já tinha até falado de uma criança, né, que na sala dela tinha uma planta, né, e toda vida ela tinha que tocar nessa planta, tá? E para ela estava contaminada e iria lavar as mãos. Tá? Então, é a obsessão, os pensamentos que a mão está contaminada, aquele objeto está contaminado. E daí, como compulsão, eles têm que lavar. Obsessão de dúvida seguida de compulsão de verificação. Tá? É aquela pessoa que acha que está aberto, acha que está dessa maneira, e daí ele vai verificar. Aí ele tem que ir lá olhar se fechou ou não, se está dessa maneira ou não. Tá? E daí ele passa o dia indo e vindo. Tá? Pensamentos obsessivos intrusos sem compulsão. O que é que acontece? São os pensamentos mentais, aqueles que eu falei para vocês, que só a mente, né, vai trabalhar tanto na obsessão quanto na compulsão. Não há uma compulsão física, tá? É intruso porque está na mente do paciente, tanto a obsessão quanto a compulsão. Ah, não vai acontecer isso porque eu tenho que dizer o nome dessa pessoa 5 vezes, e daí eu digo o nome da pessoa 5 vezes. E necessidade de simetria ou precisão, podendo levar à compulsão de lentidão. Ah, então aquela pessoa ela fica milimetricamente colocando aquilo naquela posição, naquele ângulo, tá? E ela pode passar o dia ali tentando colocar naquele ângulo, naquela exatidão, que para ela ainda não está na exatidão, tá? Nós de fora vemos lá tudo milimetricamente no local, mas ela ainda não está vendo, porque a mente dela ainda não está vendo. Preocupações com ordens ou números de sorte ou azar também podem ser observadas. Ok? E tem pessoas, pessoal, também, né, que realizam toque, tá, em determinados horários, certo? Então, eles têm, por exemplo, no período da noite, ele passa a noite realizando nessa compulsão, porque a obsessão só chega no período da noite, certo? Determinadas horas. Isso tudo é criação da mente. Essa questão de ser de horas, de ser de períodos, tá? Conheci um jovem, né, com toque, e ele apresentava as obsessões e as compulsões somente no período da noite, tá? E daí
era quando as luzes da rua ligavam, certo? E daí, pessoal, ele tinha que passar. Quando a luz liga, né, não fica a sombra do poste, né, no chão, na rua. Daí ele passava a noite pulando a sombra do poste. Tá? Ele não podia pisar onde a sombra batia. Tinha que pular de um lado para o outro. Aí daí ele passava várias horas dessa maneira. Como diagnóstico, nós temos aí, né? Tem que apresentar os pensamentos obsessivos recorrentes que causam ansiedade significativa. Tem que apresentar os sintomas compulsivos, tá? E tem que apresentar sintomas excessivos ou irracionais. É aquilo que eu falei para vocês, né? Às vezes a pessoa imagina que tem toque, tá? Mas ele consegue muito bem, né, viver normalmente, né, e apresentar algumas, né, verificações, como da porta, do gás, né, de outras coisas, né, deixar as coisas organizadas, na mesa tem que estar tudo organizado, tá? Senão ele só consegue trabalhar depois que organiza tudo na mesa, né, coloca tudo nos seus locais, e daí ele começa a trabalhar, tá? Mas veja que ele desenvolve sua vida normalmente, certo? Para ser realmente diagnosticado toque, tem que ter presente as obsessões, tem que ter presente as compulsões e tem que o paciente reconhecer que aquilo é irracional, que aquilo é excessivo, certo? Aí, pessoal, existem alguns ciclos que eles são mais longos. Por isso que tem pacientes que eles relatam mais obsessões do que as compulsões, tá? Tem pacientes que passam mais tempo realizando as compulsões, né, no caso aí da simetria, tudo milimetricamente no local, do que apresentando obsessões. E tem pacientes que apresentam os dois ao mesmo tempo, né? A obsessão seguida da compulsão, a obsessão seguida da compulsão, tá? Então, às vezes, tem pacientes que eles ficam imaginando mais coisas negativas, daí, com tantas coisas negativas que eles imaginam, eles têm que realizar determinada compulsão, tá? Tem pacientes, né, que ficam lá regulando, né, realizando a sua compulsão, né, fazendo a limpeza daquilo por muito tempo, ou colocando, né, na simetria por muito tempo, e daí depois que ele vai ter uma nova obsessão, tá? E tem pacientes que ficam oscilando, né? Obsessivo e compulsivo. A obsessão, a compulsão, a obsessão, a compulsão. Né? Existem esses casos aí. O tratamento, tá? Ele é farmacológico, né? Vão ser aí os antidepressivos, os ansiolíticos, né? Para diminuir a ansiedade, tá? Para fazer, né, com que haja um equilíbrio aí nos neurotransmissores, certo? E o paciente venha a minimizar as obsessões e, consequentemente, as compulsões, tá? Nós temos o TCC, né, a terapia cognitiva comportamental, ficou trocado aí, né? São exposições como prevenção da resposta autoimposta, tá? Então, o que é que acontece? O paciente, ele vai trabalhar, né, vai ser trabalhado dentro do TCC para que ele consiga fazer menos compulsões possíveis, tá? É um trabalho que demanda tempo, uma resposta muito difícil a esse tratamento, tá? Mas que se persistir, né, com a ajuda da medicação, o paciente ele vai conseguir estar minimizando suas compulsões, apesar das obsessões ainda estarem presentes, tá? E orientação à família, certo? A família ela tem que ajudar o paciente a não estar realizando, né, essas obsessões e, consequentemente, as compulsões, tá? Mas também, pessoal, a família deve ser orientada a não estar, como é que eu posso falar, discriminando o paciente por ele estar fazendo aquilo, né? Tecendo determinados comentários por ele estar fazendo aquilo. A família tem que entender que isso é psicológico,
tá? A família tem que entender que isso é um sofrimento psicológico, é um sofrimento mental, tá? E tentar ajudar esse paciente da melhor maneira possível. Os cuidados de enfermagem. Orientar paciente quanto à importância do tratamento, tá? Ele tem que fazer uso das medicações para que haja um equilíbrio aí nos neurotransmissores, na produção desses neurotransmissores. Encorajá-lo o máximo possível a enfrentar as situações que evita e a deixar de fazer os rituais. Lembrando de que no início pode haver um aumento do medo e da aflição. Lembrá-lo que a aflição passa rápido e naturalmente. Tá? Então, daí ele precisa fazer o TCC e ele precisa da ajuda da família. Okay? A família tem que se voltar realmente para o tratamento desse paciente. Responda às perguntas do paciente uma única vez, sendo sincero em suas respostas e lembrando que o toque é o que o leva a fazer perguntas mais de uma vez. Tá? É aquilo. Talvez as obsessões, né, quando o paciente ele diminui as compulsões, façam com que ele pergunte: se eu não fizer, se eu não tocar na mesa, fulano não vai morrer mesmo, não? Tá? E ele pode fazer isso diversas vezes. Tá? Então, a gente responde, né? Na realidade, responde no sentido de ser firme. Tá? Essa questão da única vez é no sentido da firmeza, né, para que o paciente ele se encoraje de que realmente ele não precisa realizar essa compulsão. Tá? E lembrá-lo de que reclamar não resolve e aumenta suas aflições. Certo? O sofrimento psíquico faz com que ele se lamente, né? Ah, por que é que eu tenho que pensar isso? Ah, por que é que eu tenho que fazer isso? Tá? Na realidade, é encorajá-lo a não realizar as compulsões porque elas são irracionais, a questão da obsessão. Certo? Ok, meus amores, com relação ao toque? Deu para compreender direitinho?